No orçamento de 2021, o secretário da Fazenda, Valderi Rodrigues, disse que não tem recurso para fazer o censo demográfico e que essa pesquisa não vai ser realizada este ano. Confira. Não há previsão orçamentária para o censo, portanto, ele não se realizará em 2021. As consequências e gestão para um novo censo serão comunicadas ao longo desse ano, em particular a partir de decisões tomadas na Junta de Execução Orçamentária. As razões do adiamento foram colocadas no momento em que o censo não teve o recurso alocado no processo orçamentário e, como falado aqui, novas decisões sobre alocação e realização do censo tem uma fase preparatória, serão comunicadas, sempre atentando para as orientações que, do ponto de vista da saúde, vierem determinadas pelo Ministério da Saúde. Lembrando que o censo ele é realizado tradicionalmente de 10 em 10 anos e sempre nos anos redondos, então 2010, 2020 seria um novo censo e a gente depende do censo para poder encaminhar até os recursos que são necessários, dependendo das particularidades de cada lugar da federação, né, Yuri Pita? Ou seja, há um impacto político dessa decisão para estados e municípios, né? Um impacto bastante significativo, Carla. O que acontece para explicar para o nosso espectador? Tem dois fundos, que são o Fundo de Participação de Estados e o Fundo de Participação de Municípios, principalmente o de municípios, ele leva em conta justamente a população de cada cidade, no caso dos estados, a população de cada estado, para fazer esse repasse, que é uma partilha do que o governo federal arrecada em impostos para distribuir para esses outros entes da federação. Todo ano o IBGE faz uma atualização populacional, embora o censo seja a cada 10 anos, anualmente o IBGE faz essa atualização e por amostragem, e é com ela que são recalculados a distribuição dos fundos. Agora, sem o censo atualizado, ou seja, com uma defasagem que a gente já vai chegar para 11 anos, provavelmente o censo ficando para 2023, vamos ter 13 anos de defasagem, isso significa que tem muito município perdendo dinheiro. E aí a gente sabe o que vira isso. Vira a briga política que você falou, vira a queixa. Não por acaso isso desperta a preocupação, seja da Confederação Nacional de Municípios, seja da Frente Parlamentar, Frente Nacional de Prefeitos. As duas entidades têm se debruçado sobre o tema e isso é uma das grandes repercussões. Agora, tem um outro aspecto político que é fundamental. Com esse censo sendo jogado para 2023, a gente vai ter, por um lado, um diagnóstico bem forte da pandemia, mas talvez já com algumas amenizações em relação ao que aconteceu no olho do furacão do ano de 2020. E isso certamente também depois se traduz ali em impactos eleitorais, político-eleitorais relevantes. Com certeza. Ô, Igor, e essa falta de recurso, de orçamento para o censo acabou levando, então, a um pedido de demissão muito importante, né? Você tem essa informação para a gente? Foi isso, viu, Tainá? A então presidente do IBGE, Suzana Guerra, ela pediu demissão do cargo ali no final de março, logo após o Congresso Nacional aprovar o orçamento da União. A gente lembra que hoje a equipe econômica deu essa coletiva após a sanção do orçamento pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas o Congresso já tinha aprovado, foi o Congresso também que aprovou um orçamento de quase 90% menor, né, para o censo demográfico. E aí a presidente do IBGE, a Suzana Guerra, pediu demissão logo após o Congresso Nacional aprovar esse orçamento com os recursos 90% menores para o censo, que na prática já inviabilizava. E aí, durante a sanção do orçamento por parte do presidente Jair Bolsonaro, ficou claro, e a própria equipe econômica deixou isso ali claro nessa entrevista que a gente viu, que não vai poder ser realizado o censo, a gente estava falando de orçamento, não vai poder ser realizado o censo porque não tem recursos. E aí o governo acabou ali tendo que substituir o presidente do IBGE, assumiu Eduardo Rios, que é um demógrafo que já fazia parte da equipe de Suzana Guerra e agora assumiu aí o IBGE.
Censo e orçamento estão relacionados, porque não tem dinheiro no orçamento para fazer o censo. Então, Igor, você está certíssimo, como sempre. A gente vai chamar agora o Leandro Rezende, porque não foi só aqui, né, que a pandemia dificultou essa coleta de dados, e a gente não tem ainda uma outra forma, Leandro, de fazer isso. Quer dizer, aquela velha visita casa em casa é necessária, para isso precisa de muito dinheiro, porque nós, como a gente viu até agora há pouco, a questão, por exemplo, da conexão, internet, tudo, a gente não tem outras formas ainda que sejam válidas para se fazer essa pesquisa, né? Pois é, Carla, a preocupação com a produção de dados, né, ela é global, no mundo todo. Se você não tem dados, você não consegue conhecer direito o seu país e não consegue projetar de quais melhorias que ele precisa, além de todos os outros aspectos que envolvem distribuição de dinheiro e até, no limite, distribuição de vacinas, né? É a nossa discussão mais importante atualmente e é com base nas estimativas populacionais do IBGE que o Programa Nacional de Imunizações envia as doses para os municípios. Mas essa, como eu falei, é uma preocupação do mundo todo. No começo desse ano, janeiro de 2021, a Comissão Econômica da ONU para a Europa elaborou um levantamento sobre como que o censo foi feito nesses países, né? A gente estava até conversando aqui no grupo, eu e o Yuri Pita, que é um estudo amplo sobre 52 países que mostra ali países de realidade muito diferente do Brasil, mas como que deu para tentar fazer uma adaptação, tentar de alguma forma fazer um censo online e como que isso, mesmo na Europa, que tem uma realidade totalmente diferente do Brasil, não foi uma coisa fácil. Cada país acabou adotando uma medida. E aí, só para citar alguns exemplos desse estudo da Comissão Econômica da ONU para a Europa, que mostram ali, países como Luxemburgo, Portugal, Irlanda, Alemanha, são países que vão jogar o censo para 2022. Então, em vez de fazer em 2020, esse texto da ONU deixa bem claro que era para todos os países fazerem o censo em 2020, por conta da pandemia, esses países estão prevendo a realização de um censo só em 2022. Tem casos de países que jogaram até para 2023, porque realmente é muito difícil fazer uma análise completa, um diagnóstico completo de um país sem fazer aquela lógica ainda de ir de casa em casa e constatar exatamente como que as pessoas estão vivendo. E sem saber isso, não tem como a gente diagnosticar direito quais são os nossos problemas e quais são a saída para eles. Sabe o que estava me lembrando também, agora quando a gente conversou com a Priscila Cruz a respeito da educação, que também é necessário a gente saber, não só a população, como o Yuri Pita bem lembrou, mas a formação dessa população. Qual é a pirâmide etária, por exemplo, para que a gente possa destinar os recursos e esses recursos serem usados no que exatamente o município precisa, o estado precisa. Então, lembrando, por exemplo, um município que tenha uma quantidade maior de pessoas idosas vai precisar de uma verba para a saúde que seja utilizada mais em benefício dessas pessoas. A verba para a educação, por exemplo, todas essas duas estão destinadas com uma porcentagem fixa pela Constituição. Então, basta você saber qual é a pirâmide etária desse município para você saber onde ela é mais necessária. Então, na educação, é para a educação infantil, é para o ensino médio, é para a educação universitária. Tudo isso vem dos dados do censo. Então, a boa utilização dos recursos também vai depender de a gente conhecer bem como são formados os municípios. Ô Carla, você tocou num ponto importante, que toda política pública tem que ser desenhada com base em dados do censo. Para citar dois exemplos bem concretos também, que vão além dessas políticas públicas. Ontem o presidente Jair Bolsonaro falou que a região norte tem os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil. É com base no censo de 2010 que o IDH, que mede a condição dos municípios, foi calculado. E mesmo pesquisas de mercado do setor privado, por exemplo, para fazer lançamento de um produto, usa os parâmetros também do censo e do IBGE. Por isso que é tão importante a gente fazer esse diagnóstico mais completo possível da nossa sociedade. Só um ponto importante também, que eu acho que é bom ficar claro, Carla, para não parecer que foi só uma decisão do governo. O Congresso Nacional, que já tinha aprovado no orçamento um valor 90% menor para o censo, que na prática inviabilizava, né? O governo, claro, se quisesse, teria ali pedido ou agido de alguma forma, mas também foi uma decisão aí compartilhada com o Congresso Nacional.